Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Senadores da CPI das Bets defendem a prorrogação dos trabalhos e querem também mudanças no regimento do Senado para garantir a presença de parlamentares no colegiado. Sobre esse assunto, eu converso agora com o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Senador, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Senador, o senhor já apresentou projetos de resolução exatamente para tentar garantir a presença de parlamentares. O que está acontecendo? Os senadores estão tendo dificuldade de aprovar requerimentos? Qual é o problema que a CPI está vivendo nesse momento? Nós temos membros da CPI que foi uma vez ou não foi nenhuma vez. E a gente está com dificuldade de aprovar requerimentos importantes, né? De convocações, inclusive. Mas exatamente questão de interesse, né? Então eu apresentei dois projetos, um para o Congresso, para tratar da CPMI, e outro para o Senado, para tratar da CPI do Senado, dizendo o seguinte: após 3 faltas consecutivas ou 5 intercaladas, o líder terá que substituir o membro, enquanto isso o suplente assume, porque a gente não pode continuar desse jeito. A gente tem avançado bem, né? Mas alguns requerimentos importantes não foram ainda sequer aprovados. E a CPI está com um prazo meio esgotando, né? A intenção aí de prorrogação desses trabalhos, não é isso? Esse é outro problema, né? Tem requerimento, inclusive, para ser votado, no sentido de prorrogar por 120 dias, mas tudo indica que será prorrogado apenas por 45, dos quais já passaram 15. Então, nós temos mais 30 dias no máximo para concluir isso. E muitas pessoas não foram ouvidas ainda, importantes, né? Então, por isso a importância da presença dos parlamentares. Nós, evidentemente, precisamos avançar muito na mudança da legislação, deixando claro que eu votei contra o projeto, mas mesmo assim ele não foi regulamentado durante muitos anos, então ficou na informalidade. Foram mais de 300 bilhões que foram remetidos para o exterior sem pagar imposto, não é? Hoje tem uma movimentação de mais de 30 bilhões por mês, muita gente deixando de comer para jogar. Nós temos pessoas do Bolsa Família, mais de 3 milhões e 500 mil pessoas, né, deixando de comprar remédio, de comprar comida para jogar com o dinheiro do Bolsa Família, que é um programa social. Nós temos aí uma diminuição do consumo de supermercado de bens de consumo de primeira necessidade, né, exatamente pelo desvio do recurso. Muita ludopatia, muitas pessoas viciadas, muita gente devendo, vendeu tudo que tinha, né? Tem gente suicidando, então é uma loucura. Nós estamos trabalhando, e evidente um dos objetivos da CPI é melhorar a legislação. Nós precisamos acabar ou reduzir drasticamente as propagandas. Hoje, tudo que você liga hoje na televisão aberta, fechada, internet, primeira coisa que você vê é propaganda de bet, né? Então há um excesso de propaganda, inclusive nos times de futebol. Os times já estão viciados com isso. Então, são dependentes disso agora, né? E você tem na camisa de todos os clubes as propagandas de bet, inclusive nas camisetas compradas por crianças, por jovens. Então a gente precisa limitar isso. Nós observamos também que o Banco Central não tem legislação suficiente para fiscalizar, a Receita Federal também não, a Secretaria de Apostas também não, então fica, né, em aberto tudo isso e o recurso muitas vezes também sendo encaminhado para o exterior, sem pagar imposto, sem nada. Exatamente porque hoje você tem mais bet ilegal do que a regulamentada. Então tem uma série de coisas que a CPI vai apresentar, mas nós deveríamos ouvir principalmente os donos das bets. E a gente não consegue aprovar os requerimentos por falta de quórum. Senador, a senadora Soraya Tronic, que é a relatora, ela já falou algumas vezes que o senhor e ela têm atuado muito, trabalhado muito em conjunto, mas o senhor já sinalizou que deve apresentar um relatório em separado em relação ao dela. Não, eu em todas as CPIs, e participei praticamente de todas, não é? Desde lá da Câmara como deputado, Petrobras, Lei Rouanet, CAF, não é? Fundo de pensão, aqui no Covid, Chapecoense, agora nas bets, todos eles eu apresento um relatório. 8 de janeiro, todos eu apresentei um relatório. Então, estou preparando um relatório. E aí, vou ver se a gente, se a gente coloca junto com o da Soraya, não vi o da Soraya ainda, mas a gente tem bastante subsídio, fundamentações boas para poder, indiciar alguns e propor realmente medidas para amenizar esse sofrimento que está aí.
A gente viu nos últimos dias, a CPI ouviu 2 influencers importantes e isso mostrou um pouco da importância que eles têm na publicidade dessas casas de apostas, de jogos online de apostas. Dentro do seu relatório, do que o senhor acha que deve acontecer, a regulamentação da publicidade é um dos principais assuntos que devem ser enfrentados? Não tenha dúvida. Inclusive, já tem um projeto tramitando, bastante avançado já, não é, que está sendo trabalhado. Existem vários projetos, inclusive, de proibir os jogos. Então, tem uma série de propostas tramitando. Essa da propaganda, eu vejo assim a mais rápida e viável, né? Nós tivemos o exemplo do cigarro, né? Houve uma restrição significativa nas propagandas de cigarro e houve uma redução significativa também. Então, a gente quer fazer com as bets também muita coisa relacionada com o cigarro, para a gente poder amenizar essa situação. Então, tem vários outros projetos que a gente está trabalhando nesse sentido, né? A questão da saúde mental, que é um tema que a CPI também traçou como um norte, né? Um tema a ser trabalhado. Também o senhor prevê alguma coisa no seu relatório? Isso tem sido debatido entre os senadores? O governo vai precisar realmente atender, né, no Sistema Único de Saúde, no SUS, a questão da ludopatia, porque realmente a saúde mental, esse vício, ele terá que ser tratado. O que é lamentável é que o SUS já não consegue atender o que está aí, né, com relação às consultas, cirurgias. Então, seria mais uma ação aí que a saúde vai ter que tomar conta, porque a situação é grave, né? Então, evidentemente que nós vamos apresentar também projeto nessa linha da saúde. O senhor falou que ainda não foram ouvidos os donos das casas de apostas. Como vai ser possível finalizar essa CPI sem ouvi-los? Exatamente. Esse ponto vai ficar, a gente vai ter dificuldade, apesar que a gente já tem muito material, muita informação do modus operandi, né? Então, tem vários problemas seríssimos, né? Pessoas do exterior que vieram para cá, utilizaram CPF falso, pessoas que já morreram, criaram conta nos bancos, nas instituições de pagamento. Tem várias instituições de pagamento que não são credenciadas pelo Banco Central, exatamente porque tem essa brecha na legislação. Então, muitas dessas instituições de pagamento são usadas exatamente para encaminhar recursos para o exterior. Então, tudo isso a gente está trabalhando para melhorar a fiscalização, a propaganda, os influenciadores que, né, você vê, nós ouvimos o Rico e a Virgínia. A Virgínia tem mais de 50 milhões de seguidores. E a gente viu que ela ganha, inclusive, em cima da perda dos seguidores. Seguidores que jogam e perdem, quanto mais perde, mais ela ganha. Ela tem um percentual sobre o sucesso da propaganda dela, né? Então, esse tipo de coisa, até, né, comentei isso, se a gente tivesse no mesmo dia da Virgínia e do Rico, se a gente tivesse também ouvido juntos, até antes delas, né, alguém que foi, né, que é viciado, ou alguém que perdeu tudo que tem, ou parente de alguém que suicidou, ou uma série de outros, talvez, né, fosse diferente o depoimento dela. E talvez teria sensibilizado, ouviu, né? Porque no dia seguinte aqui, ela fez uma grande festa, cantando a música do Tigrinho. Então, ela, apesar dela ter dito aqui que ia pensar, no dia seguinte ela fez uma festa, né, sinalizando que vai continuar fazendo do mesmo jeito. Que hoje é legal, porque não tem legislação que proíbe, mas é imoral, porque você ganhar, né, em cima de quem perde, dos seguidores, é uma coisa absurda, eu vejo. Porque tanto ela quanto o influencer Rico, eles falaram por diversas vezes para os senadores que eles não estavam fazendo nada porque vocês aprovaram, vocês regulamentaram, nós estamos dentro da lei. E aí, em alguns momentos, foi colocada essa questão, é legal, mas é imoral, e que também havia uma promessa de que isso ia mudar. O que deve mudar, senador? É isso aí, nós vamos limitar a propaganda, os influenciadores vai ter que regulamentar a profissão e também limitar a forma como eles fazem, porque tem vários influenciadores, não estou dizendo que os 2 casos que foram aqui, mas tem vários influenciadores que utilizam um demonstrativo, né, um jogo demo que eles chamam, conta demo, onde, né, a pessoa chega no supermercado, olha, tenho que comprar aqui uma picanha, R$100, eu só tenho 20, olha aqui, vou jogar. Aí ele joga e ganha na hora, né, que é simulado, né, uma coisa já direcionada.
Então, esse tipo de coisa, isso é crime, né? Então, a gente precisa trabalhar tudo isso para a legislação estar bastante consistente para poder impedir esse tipo de coisa. Haverá muita mudança, com certeza. Senador, apesar de toda essa polêmica que envolveu a vinda dos dois influenciadores, o assunto acabou vindo à tona. Ela acabou perdendo seguidores, né? Isso também mostra um pouco da importância de ter se colocado esse tema e ter dado visibilidade a esse tema. Exatamente. E também deu um foco para a CPMI. Quer dizer, muitas pessoas que não estavam ligadas a isso passou a seguir, né, a CPI. Né? Então, esse assunto, pelo menos hoje, é pauta nacional. Né, e que chama a atenção, né, de todo mundo. Portanto, a presença deles aqui foi muito boa nesse sentido. Né? E acho que a gente, em função também do depoimento deles, nós vamos restringir também a participação nesse tipo de propaganda. Sandro, só para a gente finalizar, além da questão da falta de quórum para aprovar requerimentos, os senhores também estão tendo dificuldades, às vezes, com a liberação, habeas corpus, né? No caso da Deolane, que, por exemplo, foi liberado pelo STF. Alguma ação a CPI pretende tomar em relação a essas ações do STF? É lamentável, né? Porque o que a gente tem conhecimento, o que a gente realmente sempre respeitou, foi, evidentemente, que a testemunha ou a investigada, ela não é obrigada a formar provas contra ela mesma, né? Então, agora, aquilo que não prejudica, ela teria que falar, e muitos falam. O que foi lamentável é que o próprio Supremo deu para ela, né, a possibilidade de não vir à CPI. Isso foi uma novidade, isso não vinha acontecendo nas CPIs anteriores. O máximo que vinha é, olha, ele vai, mas não vai falar aquilo que possa comprometer, que a gente sabe disso. Mas impedir ou dizer que vem ou não de acordo com a vontade da testemunha, foi muito ruim essas decisões. Nós estamos recorrendo, evidentemente, né, para que o Supremo não interfira nessas questões que não prejudiquem, que não incrimine a testemunha. Tá certo, senador. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.